Gente, nós vamos iniciar com a aula de hoje os direitos fundamentais em espécie. E aí a ideia é, em cada aula, a gente analisar um grupo de direitos fundamentais, ok? Na aula de hoje, a gente vai começar com o direito à vida. Então, nós vamos tentar compreender o que a gente pode entender, o que o sistema constitucional brasileiro ampara como sendo direito à vida, ok? Gente, primeiro a gente pode formular um conceito, né? Existem dois conceitos geralmente usados para o direito à vida. Um sentido mais positivo e um sentido negativo, né? Ou um sentido mais simples e um sentido mais amplo. Qual é o sentido negativo? Direito à vida nesse sentido negativo, ou nesse sentido mais simples ou mais restrito, seria direito de não ser privado da existência biológica de forma arbitrária por alguém. É o direito que ninguém tire de uma forma injustificada, de uma forma arbitrária, o meu direito à vida. Por que eu estou dizendo de forma injustificada, gente? Porque imagina a seguinte situação: uma pessoa tenta te agredir ou tenta te matar. Você pode, para se defender, matar essa pessoa em legítima defesa? Pode. Isso é tirar o direito à vida dela? Isso é atentar contra o direito à vida dela? Não, porque nesse caso você não está agindo injustificadamente. Você não está agindo de uma forma arbitrária contra essa pessoa. Toda vez que eu estou agindo de uma forma arbitrária contra alguém, contra a vida de alguém, eu estou violando o direito à vida dela. Ok? O segundo sentido, o sentido positivo, é o direito à existência ou direito à vida digna, que é o direito a uma vida com um conjunto de condições mínimas de existência. Ok? Qual foi o modelo adotado no Brasil? Digam aí, ou pode ser no chat, o que é que vocês acham que a Constituição brasileira protege? Sentido positivo ou negativo? Não, nada. Sentido negativo, tá bom? Ou seja, o direito à vida na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico é o direito de não ser privado da vida arbitrariamente. Obviamente, outros direitos asseguram condições mínimas de existência. Então, garantem direito, por exemplo, à moradia, à alimentação, direito a saneamento básico, direito à educação, e, enfim, por aí vai. Negativo porque ele é um sentido de não fazer. Lembra aquela diferença que a gente viu lá no início? Direitos a não fazer e direitos à prestação? Luana, sim ou não? Lembra ou não lembra? Perfeito. É sentido negativo porque é o sentido de não fazer. É não matar alguém. É o direito de não matar alguém. Ou o direito de não ser morto por alguém, melhor dizendo, né? No sentido positivo, é o sentido que o Estado me assegura um certo conjunto mínimo de condições para que eu possa viver. Por isso que chama de sentido negativo e sentido positivo. Não é no sentido pejorativo, tá bom? É nesse sentido técnico jurídico. Aí vem um ponto de início complexo. O âmbito de abrangência desse direito. Quando ocorre o início da vida, gente?
pergunta que move a filosofia há anos, mas a gente quer saber aqui só juridicamente. Quando é que inicia a vida? Vocês realmente não estão a fim de participar, né? Tá. Existe uma controvérsia, com base inclusive no Código Civil, sobre se a vida inicia na concepção ou a partir do nascimento com vida. Existe uma controvérsia em relação a isso. Depois de muita luta, né, houve a seguinte definição. Existem dois grupos de direitos no nosso código. Existem direitos não patrimoniais, como os direitos de personalidade, e direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais são aqueles que dizem respeito a direitos com conteúdo econômico. Direitos patrimoniais, eles... Vou até separar aqui. Direitos patrimoniais, eles têm início a partir do nascimento com vida. Ok? Que é, por exemplo, a previsão geral do Código Civil de 2002. Só que direitos não patrimoniais, por exemplo, e o direito à integridade física? Sei lá, um bebê, ele pode estar sujeito à violência ou ele... Alimentação, o direito à alimentação, por exemplo. Imagina a seguinte situação. Uma moça engravidou, ela não tem condições de se manter, e ela quer auxílio para conduzir a gravidez. Ela pode pedir direito a alimentos do pai da criança? Sim ou não? Sim, exatamente. O direito a alimentos é um direito baseado em um direito não patrimonial, que é o direito à vida. Esse direito só surge quando a criança nasce? Não. Surge desde o momento que ela está ainda em fase gestacional. Então, os direitos não patrimoniais, eles iniciam desde a concepção. Mas aí uma observação, tá? O STF ele fez a seguinte consideração. Existem vários estados ou vários estágios desde a concepção. Então, você tem, por exemplo, e aqui a concepção já houve a formação da pessoa, tá? Na concepção, você já tem tanto o óvulo quanto o espermatozoide já formou e já tem ali o conjunto genético de uma pessoa. Então, naquele momento, você já tem uma pessoa efetivamente, tá? Pelo menos geneticamente, biologicamente, você já tem a identidade de uma pessoa naquele momento. Só que existe esse embrião. Esse embrião pode ser um embrião que chama de pré-implanto. Como assim pré-implanto? Quando você tem um embrião, por exemplo, formado por fertilização in vitro, ele vai ser formado em laboratório, né? E aí depois ele será implantado no útero da mulher. Esse embrião, antes da implantação, chama de embrião pré-implanto. Aí você tem, depois disso, o concepturo.
conceptura, que é o embrião, vou voltar a colocar esse termo, então. Embrião implantado. Ou seja, aquele embrião que já se encontra vinculado à mãe, já foi implantado no útero da mãe. Até que você vai chegar à fase do nascituro. Ok? O que foi que o Supremo disse? Ele disse, olha, desde o embrião pré-implanto, já existem direitos fundamentais. Você não pode pegar um embrião que você formou e jogar no lixo. Não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque esse embrião ele já tem toda uma carga genética e ele já é juridicamente protegido. Então você não pode pegá-lo e jogar fora. Mas ele também não é uma criança. Então o que foi que o Supremo disse? Esses direitos eles são ampliados progressivamente. Então, desde o embrião pré-implanto até o momento do nascimento com vida, os direitos vão sendo assegurados progressivamente. Então, jurisprudência. Claro até aqui, gente? Sim? Outra pergunta importante agora. E o fim? Quando é que acaba a vida? Com a morte. Gente, quem não está conseguindo ouvir, tem que sair da reunião e voltar, tá bom? Que é a conexão de vocês. Gente, fim da vida é com a morte, mas quando é que ocorre a morte? Esse é o ponto. Quando é que ocorre a morte? Alguma sugestão? Conseguem ouvir já? Quando ocorre a morte, gente? Olha só, por que isso é um problema jurídico grave? Porque existe uma controvérsia se a morte ocorre com o fim da atividade cerebral ou apenas com o fim, com a parada ou funcionamento de todos os órgãos. Esse é um dilema enorme. Por quê? Normalmente, a morte cerebral ela ocorre antes da parada do funcionamento dos órgãos. E aí, se você quiser, por exemplo, transplante de órgãos, você tem que tirar os órgãos antes deles pararem de funcionar. Não é verdade? Isso não faz sentido. E aí vem essa pergunta. A morte ocorre quando o cérebro para de funcionar e de forma irreversível, ou só quando para tudo, quando para de funcionar cérebro, coração, pulmão, o corpo todo. O que vocês diriam, gente? Qual é a aposta de vocês? Morte cerebral ou a morte geral, né?
Essa é difícil, de fato. É a morte cerebral. Segundo a medicina e a jurisprudência brasileira, a morte é definida pela morte cerebral, ou seja, quando a atividade cerebral cessa, e aí eu não posso mais falar de funcionamento dessas atividades, enfim, que definem a existência da pessoa, ok? Por outro lado, então, a pessoa com atividade, mas sem funcionamento dos órgãos, ainda é viva? Ou seja, aqueles casos que a pessoa está em coma, ela tem atividade cerebral, mas o corpo está quase todo paralisado, quase todo prejudicado. Ela está viva ou não está viva? Está viva, tá? Está viva. Por consequência, enquanto houver atividade cerebral, mesmo que com grave comprometimento dos órgãos, ainda há vida. Por quê? Porque o que define a morte é o funcionamento do cérebro. Então, enquanto houver funcionamento do cérebro, a pessoa ainda tem a capacidade de consciência, ela consegue se compreender, ela consegue pensar, consegue decidir. Então, a gente considera que ela ainda é um ser humano, ela ainda tem vida, tá bom? É o cérebro que define essencialmente essa existência da pessoa. Claro até aqui, gente? Sim ou não? Bora para algumas situações controvérsias. Sim, não, antes de chegar nessas controvérsias. Quais são as consequências ou qual é a natureza jurídica, né, desse direito? Quando eu digo natureza jurídica, bora classificar ele juridicamente? Primeiro, esse direito, ele funciona como um direito de defesa. Bora lá. Eu já falei disso. O que é um direito de defesa? O que é que configura um direito de defesa? Mayumi, você está aparecendo aqui na minha tela. É você, o seu nome, né? Diga aí. O que é que você entende, o que você lembra por direito de defesa? Lembra? Não lembra? Ninguém lembra? Gente, direito de defesa são direitos que protegem a pessoa contra a ingerência ou contra a intervenção indevida do Estado. Qual é a consequência disso? A vida impede que o Estado atente contra a existência das pessoas. Então, o Estado aí tem o dever de não atentar, de não agir contra o direito à vida das pessoas. E não pode matar por aí. Um servidor público, que é um agente do Estado, então, ele não pode atentar contra a vida de ninguém. Por isso, quando a gente tem esses casos em que o agente público, como policial, ele vai e pratica um ato contra a vida de alguém, isso é um ato que atenta diretamente contra o direito à vida. Por quê? Porque é um agente público que está praticando um ato contrário à vida de alguém. Mas voltando aqui, de forma arbitrária ou injustificada.
Então, por exemplo, durante um sequestro, a forma de proteger a vida da vítima é matando o sequestrador. O agente público pode fazer isso? Pode. Isso atenta contra o direito à vida? Não. Por que não? Porque isso não foi, de novo, uma ação arbitrária contra a pessoa. Ok? Claro até aqui? Além disso, ele é um direito de proteção. A gente também já comentou. O que é um direito de proteção, gente? Direitos que obrigam o Estado a proteger as pessoas contra a ação ou contra a intervenção indevida de terceiros. Ou seja, o Estado ele tem o dever de impedir que uma outra pessoa atente contra a minha vida. Então, por um lado, o Estado não pode atentar, por outro lado, o Estado não pode deixar que um terceiro, que uma outra pessoa atente contra a minha vida. Então, para isso, e aí o que é que ele faz para garantir isso? Por exemplo, ele criminaliza atos contrários à vida. Exemplo, homicídio, infanticídio, o aborto, ok? E outros casos. Então, e além disso, eu já vou responder, tá bom, Angelina? Tá no próximo item 4, a gente vai conversar sobre as situações extremas. Além de criminalizar atos contrários à vida, ele também tem que garantir, por exemplo, garante segurança pública. Por aí vai, ok? São só exemplos. Situações controversas ou situações delicadas, tá bom? Primeira situação delicada, gente. Pena de morte. Pergunta. A pena de morte, ela é permitida no sistema jurídico brasileiro? Sim ou não? Não. Sim. Gente, como regra, não. Mas a Constituição permite isso excepcionalmente em casos de guerra declarada. Ok? Existem crimes no Brasil sujeitos à pena de morte? Existem. No Código Penal Militar existe a previsão expressa de crimes sujeitos à pena de morte, tá bom? Exemplo, previsões do Código Penal Militar, ok? Além dessa situação, gente, um outro caso importante que toca a questão do direito à vida é o caso da anencefalia. Que situação é essa? Eu vou perguntar para vocês, mas olha só, a gente vai fazer uma pausa e aí a gente volta com a segunda parte da aula, tá?